Fala pessoal, tudo belezinha? Aqui quem fala é o professor Yuri e hoje vamos para mais uma aula. Hoje a gente vai começar um assunto novo, chamado progressão geométrica, que é um assunto que vem logo após as progressões aritméticas. Se caso tu tiver curiosidade de progressões aritméticas, tem uma playlist aqui no canal exclusiva sobre esse assunto. Antes da gente começar, eu quero te pedir para deixar teu like para eu poder ganhar mais visibilidade aqui no YouTube e ajudar mais pessoas. E se caso tu estiver gostando das nossas aulas e não seja inscrito, por favor, tá convidado a te inscrever aqui e nos ajudar a bater a meta dos 500 inscritos até o fim do ano. Tá certo? Então, bora lá. Vamos para a aula de hoje. A gente vai ver as progressões geométricas. Assim como as progressões aritméticas, as progressões geométricas elas também apresentam elementos ordenados. A gente consegue ver que os elementos estão crescendo, estão subindo. E a gente também pode dar nome para eles. Como assim, senhor? Como nome? Da seguinte maneira, olha aqui, ó. A gente vai... O primeiro termo a gente chama do A1. O segundo termo, o A2. O terceiro termo, o A3. O quarto termo, o A4. O A4, quinto termo, o A5 e assim por diante, ó, A1, A2, A3, A4, A5, como a gente fazia lá nas nossas PAs, certo? Então agora aqui nas progressões geométricas, né, a gente, relembrando os estudos lá das nossas progressões aritméticas, lembra que a gente tinha a razão. Aqui nas progressões geométricas a gente também vai ter a razão e isso vai ser o divisor de águas que define se tu está trabalhando com uma progressão aritmética ou uma progressão geométrica. Olha aqui uma coisa. Pra gente, ó, a gente tem que ir do A1 para o A2. Para fazer isso, tu não concorda comigo que eu tenho que fazer 2 vezes o A1? 2 vezes o A1 vai ser 3 vezes 2, 6. Para ir do A2 para o A3, eu não tenho que fazer 6 vezes 2, 12. Para ir do A3 para o A4, eu não tenho que fazer 12 vezes 2, que dá 24. Para ir do A4 para o A5, eu não tenho que fazer 24 vezes 2, que dá 48. Então tá vendo que agora eu estou multiplicando o termo anterior por um número e eu consigo descobrir o próximo? Se eu multiplicar esse aqui por um número, descubro o próximo. Se eu multiplicar esse por um número, descubro o próximo. E assim por diante. Mas lá nas PAs a gente somava. Aqui nas progressões geométricas a gente está multiplicando. Então a principal diferença entre progressão aritmética e geométrica é isso. Na PA a gente sempre soma o termo anterior, a gente sempre soma um número ao termo anterior para descobrir o próximo. Na PG a gente multiplica o termo anterior por um número para descobrir o próximo. Esse valor que a gente está multiplicando se chama razão. Então olha aqui, ó. Diferente da PA, na PG a razão a gente usa a letra Q. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o da frente e dividir pelo anterior. E aí com isso a gente descobre a razão. Ó, o da frente dividido pelo anterior. 6 dividido por 3, 2. 12 dividido por 6, 2. 24 dividido por 12, 2. 48 dividido por 24, 2. Então não importa quais que tu pega, mas tem que ser 2 consecutivos, um depois do outro. Tu pega o maior e divide pelo menor. E com isso tu vai achar a razão dessa PG, tá bom? Então, a diferença entre a razão da PA e da PG é o que vai definir se tu está trabalhando com uma PA ou uma PG. Quando tu está trabalhando com uma PA, né, a razão a gente chama de R, né, e ela é a diferença de 2 termos consecutivos. Já na PG, ela é a razão, ela é a divisão entre 2 termos consecutivos. Tu divide o AN mais 1 dividido pelo AN. Então aqui, ó, numa PG, ao invés de somar, a gente multiplica. Mas por que a gente faz isso? Porque se a gente fosse somar aqui, ó, razão 2, 3 mais 2, 5, 5 mais 2, 7, 7 mais 2, 9, a gente não ia ter encontrado uma progressão que se assemelha a essa aqui. Mas no momento em que nós multiplicamos cada termo pela razão que a gente encontrou, a gente vai conseguir definir sempre os próximos termos. O A2 vai ser a razão vezes o A1. O A3 vai ser a razão vezes o A2. E assim por diante. Então, dessa maneira, a razão numa PG é definida dessa forma.
AN mais 1 dividido por AN. Então, o próximo dividido pelo anterior. Se eu for pegar aqui o N igual a 2, o N igual a 1, A2 dividido por A1. Então, o próximo dividido pelo anterior. O próximo dividido pelo anterior. Já na PA é o próximo menos anterior. Essa é a principal diferença das duas. E aí tu sabe, quando tu te liga, né? Tu nota essa diferença na hora de achar a razão, que tu vai ver se tu tá trabalhando com uma PA ou com uma PG. Então, né, o que a gente tem? Uma PG é uma sequência de termos que a partir do segundo termo a gente sempre multiplica por um número, uma constante Q, para descobrir o próximo termo, certo? Então, ó, vamos construir aqui essa PG para entender melhor. Se eu tenho uma razão 2, eu pego o meu primeiro termo, multiplico pela razão, eu vou ter o segundo. Pego o meu termo, multiplico por 2, vou ter o terceiro. Pego o meu termo, multiplico por 2, vou ter o quarto. Pego o meu termo, multiplico por 2, vou ter o quinto. Então eles vão sempre ficando muito maiores, né? Diferente da PA, que ela vai ficando maior mais devagar que a PG, porque a PG tu vai multiplicando e vai ficando muito mais rápido os valores, muito maior. A velocidade com que fica maior é muito mais rápido na PG do que na PA. Então, para a gente não ter problema nenhum em relação a como se faz esse cálculo das razões, vamos calcular aqui, nessas nossas 6 PGs aqui, vamos ver como é que a gente faz essa conta. Se tu quiser fazer antes, pode dar uma pausa no vídeo, daí depois tu me acompanha, se não, vem comigo aqui que eu já vou resolver contigo esse exercício. Então vamos lá, no item A. No item A, lembra que a razão vai ser sempre o quê? Eu vou escrever aqui a fórmula, vai ser sempre AN mais 1 sobre AN, e eu vou escrevendo aqui com vocês, ó, o A. O Q vai ser o AN, eu vou chamar o A2 sobre o A1, então vai ser 2 sobre 1, que é 2. E é certo isso, né? 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E assim por diante. Então, sim, essa é a razão da nossa PG. No item B, a razão vai ser menos 2 sobre menos 1, lembra? A2 sobre A1. Dois números negativos dividindo é positivo, 2 dividido por 1, 2 também. Então vamos lá. Menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 4 vezes 2, menos 8. Menos 8 vezes 2, menos 16. Então tá certo também. No item C, vamos lá. O Q vai ser igual a 2 sobre o A1. 1 terço dividido por 1, 1 terço. Deixa eu escrever até bonitinho aqui para vocês. Então, 1 terço. Então descobrimos a razão. Vamos ver. 1 vezes 1 terço, 1 terço. 1 terço vezes 1 terço, 1 nono. 1 nono vezes 1 terço, 1 27avos. 1 27avos vezes 1 terço, 1 81avos. Então, realmente, essa é a razão. No item D, A2 sobre A1. Então, isso aqui vai ficar positivo. 18, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode dividir 18 por 9, que a gente vai encontrar 2, e divide 54 por 9, que vai dar 6. Aqui a gente pode dividir por 2 em cima e por 2 embaixo, então isso aqui vai dar 1 terço. Então, 1 terço é a razão no item D. No item E, vamos lá, que vai ser igual a 2 sobre A1, que é uma razão constante que a gente também consegue ver que aplica ali. No item F, a razão vai ser menos 10 por 5, que vai ser igual a menos 2, tá bom? Então aqui a gente calculou todas as razões desses problemas. Qualquer dúvida que tu tenha, por favor, deixa aqui nos comentários. Nos vemos na próxima aula. Tchau!